Ô, Cláudio, já está aqui no nosso estúdio conosco a repórter Mayra Djaima para a gente continuar falando sobre vacina, sobre a Covid-19. Você lembra, né, os ouvintes também, daquele projeto que teve na cidade de Serrana, não é isso, Mayra? Uma vacinação em Isso. massa, não é? E agora a Mayra tem as novidades aí por conta dessa variante da Ômicron. Muitas pessoas hospitalizadas, não é? Internadas, é isso, Mayra? Então, na verdade é o seguinte, bom, boa tarde Danilo, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Eu fui levantar hoje a situação da cidade de Serrana e lá, como a gente tem observado em todo o estado, em todo o país, o número de casos de Covid aumentou muito. Só nesses primeiros 17 dias de janeiro, então até ontem, o número de casos triplicou em relação ao registrado em dezembro. Foram 895 em janeiro até agora contra 301 em dezembro. Só que mesmo assim, apesar, né, dessa alta, as internações e as mortes não subiram. A cidade tem 90% da população do município vacinada com 2 doses da Coronavac. A terceira dose, a aplicação, também está em andamento e eles têm só 5 pessoas internadas. E dessas 5, 2 não tomaram nenhuma dose da vacina e as demais tomaram 2 doses, mas todas com mais de 65 anos. Em relação às mortes, elas até diminuíram. Foram 3 em dezembro e uma em janeiro de uma pessoa que já vinha internada há algum tempo. Então a gente conversou com a secretária de saúde do município, a Leila Guzmão, e ela destacou qual foi a relevância da vacina e desse projeto na população. É de grande tristeza que a gente fala de toda a positividade, mas também com alegria da efetividade, da eficiência da vacina, porque a gente percebe que todos os sintomas são leves, né? Nós temos aí somente 5 pacientes internados e como nós tivemos uma vacinação de 90% da vacinação com a terceira dose, então a gente percebe que esse resultado da efetividade da vacina. E Serrana sempre foi um termômetro, né, para a gente ver, acompanhar a pandemia. Foi a primeira cidade do mundo a ter essa vacinação em massa. Foi um projeto do Instituto Butantan, vacinação com a Coronavac. Então, é bem positivo a gente ver que, apesar desse aumento de casos, como a gente vê também em outros lugares já, as internações e mortes não estão subindo. Até Botucatu, que também fez uma experiência de projeto em massa, mas aí com a AstraZeneca, registrou essa mesma situação de alta nos casos, mais internações e mortes num patamar bem mais estável. Então, realmente mostra a efetividade das vacinas, né? Exatamente. Vai no mesmo caminho que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Infelizmente, com uma quantidade de gente contaminada. Saiu um Datafolha ontem, Mayra, não sei se vocês viram, Cláudio, Danilo, um Datafolha que perguntou para as pessoas por telefone: você já pegou Covid? E o resultado é assustador. 42 milhões de brasileiros responderam que sim. Só que a estatística oficial fala em 23 milhões de testes que deram como resultado positivo. Você vê que pode ser que o número de pessoas que entraram em contato com o vírus seja, inclusive, muito maior do que a gente tem capacidade para testar. Então, cautela e vacina são as receitas do momento para a gente proteger as pessoas, porque o vírus está circulando de maneira muito intensa e, infelizmente, a curva de mortes também subiu no Brasil, até pela quantidade de pessoas que entraram em contato com o vírus, mas numa velocidade muitíssimo menor do que está sendo a curva de casos. Uma alta muito rápida em pouquíssimo tempo. Então, a vacina já ficou claro para toda a ciência que depois de 6 meses da sua última dose, ela começa a ter uma redução na proteção, qualquer vacina. Então, por isso é que a dose de reforço está sendo aplicada e a gente não pode deixar passar a hora. Tem que tomar a vacina assim que você for chamado, que for a sua vez, porque é necessário garantir essa proteção hoje. E é preciso, eu queria até agradecer a Mayra, que é competente como é, uma repórter de tanto, né, meu Deus, e trazer essas informações sobre Serrana, né, e confirmando aquela história, aquela coisa que a gente é importante a gente alertar sobre o número de casos, novos casos de contaminação pela Ômicron, na medida em que também é muito importante a gente chamar atenção para isso. Apesar do aumento do número de casos, isso não impacta
no número de óbitos. Muito pelo contrário, né? O que a gente tem visto é uma diminuição gradativa do número de óbitos. Infelizmente, o noticiário, a gente vê nos jornais e nos sites, enfim, o noticiário chama muito atenção para os novos números. Cresceu 700%, 8.000% o número de casos cresceram e tal, mas ninguém menciona, né? Raros são aqueles que, como Mária de Jaime, mencionam ou foram apurar, afinal de contas, como é que está aquele número que é o que mais nos interessa, e o número de óbitos por Covid. Mayra, valeu, obrigado, hein? Valeu, Mayra. Valeu, gente, até mais. Vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. Na volta tem mais Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes.